Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos estudando a respeito da temática urbanização. Na aula anterior nós enviamos um vídeo explicativo falando sobre conceitos básicos, fazendo um link dessa temática com a história, a origem, processo de desenvolvimento, melhoramento das áreas urbanas. Hoje nós estaremos dando continuidade, então nós já tivemos aí a parte introdutória, falando sobre urbanização, trazendo alguns conceitos fundamentais, o contexto histórico das cidades, que é o link diretamente com a história. Falamos sobre tipos de cidades pelo processo de desenvolvimento, as cidades com as suas influências diretas pelo processo da urbanização, e hoje nós estaremos vendo aí alguns pontos fundamentais para compreendermos o centro urbano e falando basicamente de questões ligadas a fatores sociais, fatores ambientais, para termos aí uma dimensão maior desta complexitude que envolve a área urbana. Então essa primeira parte, termos megacidade, conurbação, nós já definimos na semana passada ou na aula anterior. E aí nós temos outro termo interessante, macrocefalia. Essa palavrinha ela é importante porque ela traz a ideia básica de um inchaço na sociedade, ou seja, algumas ações que elas são desenvolvidas sem ter uma estruturação básica. E aí o nosso próprio livro vai dizer: a concentração excessiva da população e o desenvolvimento em um único centro urbano em detrimento de outras áreas é denominado de macrocefalia. E aí temos metrópoles, algo também que nós já definimos, cidades alfa, beta, gama, pelo grande grau de importância. E aí nós iremos dar continuidade aqui na página 37, que vai falar sobre os desafios para as cidades do século XXI. E aí aparece para nós, primeiro grande desafio, saneamento básico. Essa temática ela nos leva a entender que o saneamento básico tem alguns pilares fundamentais. Que pilares são esses associados ao saneamento básico? Água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo. Então nós temos aqui três pilares fundamentais que envolvem diretamente o estudo e a compreensão do saneamento básico. Água encanada, água tratada, pronta para o consumo da população, uma rede de esgoto, e aí vem para nós a coleta de lixo. E no decorrer da análise do saneamento básico, as suas necessidades, percebemos que é um quarto pilar fundamental, que seria aí o espaço adequado para que o lixo ele seja conduzido para essa determinada área. E aí nós temos hoje o aterro sanitário, que passa a ser fundamental para o melhoramento do saneamento básico. E é algo bem interessante: se investirmos em saneamento básico, perceberemos que a cada 4 mortes hoje no mundo, nós teríamos uma diminuição de 3. Então, no lugar de morrerem uma quantidade de 4 pessoas, morreriam 3 pessoas. Ou seja, esse dado nos dá a informação que a ausência do saneamento básico passa a ser a causa explicativa de grande número de mortalidade. Então, o grande número de mortalidade está associado aí, de fato, à ausência do saneamento básico. E aí, na página traz para nós: você sabia que 361 mil crianças menores de 5 anos morrem em razão de diarreia como resultado do baixo acesso à água tratada, ao saneamento e a condições adequadas de higiene? E olha outro dado interessante: 91% da população mundial tem acesso à água potável. Ou seja, nós iremos encontrar uma grande quantidade de pessoas ainda que não possuem o acesso à água potável. E um outro dado bem interessante, olha só esse aqui, o penúltimo: pelo menos 25% das pessoas em todo o mundo, cerca de 1,8 bilhão de pessoas, bebem água contaminada por coliformes fecais. Isso quer dizer bactérias eliminadas nas fezes. Eu acredito que eu já citei para vocês um fato que ocorreu
no contexto da experiência, tivemos que realizar uma viagem para o Distrito Federal e ali nós ficamos alguns dias na casa de um amigo. E quando ele nos buscou na rodoviária, passando pela trajetória até a casa dele, ele fez um comentário sobre uma área de construções, condomínios, que ali estava tendo um problema, só que no momento ele não soube passar para nós que problema que eles estavam enfrentando. Ao chegar na casa dele ali, depois de um período, sentamos para vermos o noticiário local, e naquele momento percebi que o problema era relacionado à questão hídrica. Eles cavaram um poço artesiano, a água subterrânea, que era a base da manutenção hídrica daquele condomínio, e as pessoas começaram a questionar. Mau cheiro, um odor que não era agradável, a cerâmica dos banheiros, elas estavam amareladas, e quando dava descarga, antes de fazer a limpeza, trazia um mau odor ao ambiente. Alguns estudantes fizeram uma análise da água e perceberam que lá tinha coliformes fecais, ou bactérias eliminadas pelas fezes. O sistema de infiltração da água no grande centro urbano estava comprometendo de fato aquela área que possuía água subterrânea, ou seja, estava tendo contato direto e contaminando aquela fonte hídrica. E aqui nós temos um problema sério que corresponde aí a 25% das pessoas em todo o mundo. E isso corresponde a 1,8 bilhão de pessoas bebem água contaminada, coliformes fecais, e passa a ser um problema bem grave. Sobre mobilidade urbana, investimentos em transporte público, nós comentamos a respeito dessa temática no vídeo anterior. Então vamos dar um pontapé e continuarmos falando agora a respeito das desigualdades regionais da população mundial. E aí aparece para nós alguns indicadores. E o indicador fundamental e necessário para a nossa compreensão corresponde ao Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH. Iremos notar que o IDH ele é baseado em 3 critérios básicos. Quais são os 3 critérios? Expectativa de vida. No lugar de expectativa de vida, você poderá encontrar saúde. E o que quer dizer isso? A expectativa de vida mede a longevidade da população, com as condições de saúde e qualidade de vida. Iremos ter nível de instrução ou educação, taxa de alfabetização e média de anos de estudo da população. Quantos anos os habitantes de cada país acabam ficando na escola ou tendo um período de aprendizagem. E o terceiro critério corresponde a PIB, per capita, Produto Interno Bruto, também chamado de economia. Poder de compra de bens e serviços indicado pela renda média, poder aquisitivo e nível de renda de cada pessoa. O IDH ele possui 4 divisões, lembrando que ele varia a nota de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor IDH. Abaixo, quanto mais baixo, mais próximo de 0, o IDH ele não passa a ser considerado um IDH excelente. Quais são as 4 divisões então do IDH? Nós temos até 0,549, o IDH ele é considerado baixo. Então, país que apresenta o IDH até 0,549, IDH baixo. Já o IDH médio ele varia de 0,550 a 0,699. Há países de desenvolvimento humano alto, o IDH alto, que vai de 0,700 a 0,799. O Brasil encontra com IDH alto, ou Índice de Desenvolvimento Humano alto. Precisamos de fato melhorar, porque nós temos aí uma quantidade de países que tem o índice de desenvolvimento humano muito alto, que corresponde acima de 0,800. E o país que está na frente, aí lidera o IDH, possui o melhor IDH, é a Noruega. Então a Noruega passa a ser o grande destaque do IDH. Quais são os 3 critérios?
grau de escolaridade, expectativa de vida e economia. Nosso livro aparece expectativa de vida, nível de instrução e o PIB. E além do IDH, nós temos também o Gini. E aqui tem, você sabia, o índice de Gini é uma forma de calcular a desigualdade de renda entre os países. O indicador varia de 0 a 1. Quanto menor, melhor. Então, imaginemos que vem uma pergunta aberta na nossa próxima atividade avaliativa e ela viesse com o seguinte teor: diferenciar o IDH do índice de Gini. Qual a diferença básica? O IDH nós teremos, quanto mais próximo de 1, melhor IDH. Já o índice de Gini, ele corresponde, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Então, índice de desenvolvimento humano, 3 critérios. Já o índice de Gini trata para analisar qual é o grau de desigualdade existente em um país. E aí vem um grande problema para nós analisarmos: pobreza extrema. E o que é a pobreza extrema? Situação de pobreza de quem vive com menos de $1,90 por dia. Imaginemos aí uma pessoa viver com menos de $1,90. Vamos fechar aqui $2, hoje variando aí R$10 aproximadamente por dia, correspondente ao café da manhã. Além do café da manhã, essa pessoa ela tem aí o lanche, o almoço, a janta, todo o processo da sua higiene com menos de R$10 por dia. E se pegarmos fechando 10 vezes 31, R$320 por mês, aí nós iremos observar pobreza extrema. Um outro destaque que aparece aqui, caracterizando a América Latina, África, Ásia, corresponde à subnutrição. Isso indica uma pessoa que não consegue consumir alimento suficiente para atender aos requisitos diários de energia mínima durante um período de 1 ano. E aí nós iremos observar pobreza extrema, trazendo grande consequência aí a subnutrição. E de outro lado aparece um mapa para nós que mostra a desnutrição no mundo, isto no ano 2016. Perceba que os países considerados países do sul, países subdesenvolvidos, são os que apresentam os maiores índices de subnutrição no mundo. E aí, outra temática correspondente à urbanização vem o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Nós temos 8 objetivos do milênio. Quais são eles? Então, acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, temos igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes e aí combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. A última nós temos aí, passa a todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, aqui nós temos os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Ao lado aparece, você sabia, milhões de pessoas se encontram na linha de pobreza extrema e a subnutrição é responsável por 45% das mortes de crianças com idade inferior a 5 anos. Então, 45% das crianças que morrem subnutridas, aparece aí que o problema está ligado à subnutrição, à falta de alimentos. E ao mesmo tempo, cerca de 1/3 da comida do mundo é desperdiçada todos os anos. Segundo a estimativa da ONU, 25% dos alimentos que são desperdiçados fossem aproveitados, seria o suficiente para alimentar quase 900 milhões de pessoas. Além do objetivo do milênio, os 8 objetivos do milênio, nós temos aí hoje os objetivos de desenvolvimento sustentável. Enquanto os objetivos do milênio correspondem à sigla ODM, ODS corresponde ao desenvolvimento, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí nós teremos
17 objetivos. Quais são eles? Conforme a página 42, nós temos cada um desses objetivos sendo descrito: erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, e aí vai aparecendo cada uma delas com seus detalhes. Então nós temos aí uma ampliação dos objetivos do milênio, e nós temos aí o objetivo de desenvolvimento sustentável, ou seja, continuar desenvolvendo sem destruir, sem trazer basicamente destruição ao espaço ao qual nós vivemos. E uma outra temática que aparece corresponde à mulher e à busca pelos seus direitos. Então nós temos a mulher no contexto global e a busca dos direitos da mulher. Quando falamos da mulher, nós deveremos tomar alguns cuidados básicos no que ocorre em países ocidentais e países orientais. Os países ocidentais já têm dado abertura à mulher em participar de decisões e tomadas de decisões até chegar ao ponto de fazer parte da administração ou ponto máximo da administração, como por exemplo o presidente de um determinado país. Já os países orientais, as mulheres elas não possuem os benefícios que as mulheres no mundo ocidental elas possuem. De outro lado, devemos entender também que até mesmo nos países ocidentais as mulheres ainda precisam conquistar espaço no meio da sociedade. Mas vamos ver o que o nosso livro ele traz para nós. E aí, iniciando diz: para muitas pessoas as cidades representam o acesso ao emprego e as novas oportunidades. Embora as cidades sejam responsáveis por mais de 80% da riqueza produzida, a pobreza urbana também está crescendo de maneira alarmante. Nas cidades, as oportunidades vão além da geração de emprego. As áreas urbanas também oferecem, por exemplo, maior acesso à formação escolar, o que permite maior oportunidade de mobilização social, ou seja, mudança de nível social. Muitos jovens, sobretudo as mulheres, consideram a mudança para as cidades como uma oportunidade de emancipação, liberdade e também de fuga do patriarcado tradicional. O que é patriarcado tradicional? Em que o homem lhe manda e a mulher acaba sendo submissa em todas as áreas. Aí uma pausa bem interessante. Quando no Brasil ampliou o programa Bolsa Família, aqui no Nordeste começou a ter um elevado índice de separação de casais. Por que eles aumentaram após receber Bolsa Família? A Bolsa Família indo diretamente para a mão da mulher, muitas mulheres infelizes em seus relacionamentos, sofrendo, mas tinham uma dependência econômica, ao receber Bolsa Família percebeu que não tinha mais o dever de estar submissa a um homem que não a tratava bem. E aí os índices de separação aumentou no Nordeste no início da ampliação do programa Bolsa Família. E aí nós percebemos então o patriarcado tradicional, o homem é superior, o homem manda, que passa a ser uma visão tradicional antiga que nós percebemos ainda presente em muitos núcleos sociais, até mesmo nesses núcleos sendo de países ocidentais. E aí vem desigualdade de gênero, um grande obstáculo ao desenvolvimento humano. As desigualdades vividas pelas mulheres estão presentes na dificuldade de acesso à educação, à representação política e ao mercado de trabalho, entre outras áreas. Mesmo com os avanços ocorridos nos últimos anos, a desigualdade no tratamento de oportunidades entre homens e mulheres ainda é muito grande. Como assim? Há determinados empregos que as mulheres elas desenvolvem as mesmas funções dos homens, porém elas recebem aí um valor inferior ao que os homens recebem, o que o nosso livro irá ratificar dizendo: no Brasil, por exemplo, em geral, as mulheres têm índice de formação superior, maior que a dos homens, mas a remuneração delas corresponde a cerca de 70% da masculina, mesmo quando exerce funções idênticas. Então vamos imaginar em números, o homem tem uma formação inferior, recebe um valor equivalente a 100.
Já a mulher tem uma formação superior, mas recebe um valor correspondente a 70. E nessa página tem um exemplo aí para nós dessa questão social envolvendo a mulher no contexto da busca dos seus direitos. Malala, e aqui mostra a imagem dela, ela é do Paquistão, e no Paquistão, um contexto oriental, as mulheres sem direitos e sem direito de participar, de obter uma escolaridade básica. E ela briga por isso, ganha o Prêmio Nobel da Paz, sendo aí um destaque no mundo global, as mulheres em busca de maior participação. A associação a esta situação está a violência sofrida pelas mulheres. Estima-se que 1 a cada 3 mulheres sofrerão violência ao longo da vida, em muitos casos durante a adolescência, sendo que muitos dos autores da violência são pessoas da família ou próximas às vítimas. Então nós temos aí um grande problema, que é a questão do gênero no contexto urbano. E aí aparece para nós também a África subsaariana, uma região de preocupação. África subsaariana corresponde de uma maneira conceitual à África negra. E aí nós iremos observar onde que tem os piores índices sociais no contexto global. Notemos o que o nosso material ele transmite para nós. A África subsaariana é a região do mundo que enfrenta os maiores desafios no combate à desigualdade social. Formada por 47 países, é uma região rica em recursos naturais, fontes de energia, biodiversidade, diversidade cultural, mas mesmo assim é a região mais pobre economicamente do planeta. Triste realidade. Uma região rica, possui recursos naturais, fontes de energia, biodiversidade, com diversidade também cultural, mas ao mesmo tempo corresponde a uma região economicamente pobre e a mais pobre do planeta. Notemos então, com base no que nós vimos, o IDH. Olha o que vai tratar basicamente o IDH de algumas regiões. Oriente Médio, nós temos aqui o Índice de Desenvolvimento Humano com nota 0,687. Sudeste Leste Asiático, 0,720. Europa e Ásia, 0,756. América Latina e Caribe, 0,751, Sul da Ásia, 0,621, África subsaariana, olha a queda. E ela vai estar relacionada ao quê? Olha os critérios. Expectativa de vida, Oriente Médio, 70 anos. Já a África subsaariana, expectativa de vida 58 anos. Expectativa de anos de estudo, enquanto no Oriente Médio a média de estudo passa a ser 11 anos,7, na África subsaariana 9,7. Agora olhem só, quando nós observamos Europa e Ásia Central, 13,9, América Latina e Caribe, 14,1. E aí nós temos um outro dado, anos médios de estudo, quanto tempo médio de estudo. No Oriente, 6,8, Europa 10, América Latina 8, e aqui nós temos 5 anos de estudo. Então a média. A renda per capita, aí vamos ver basicamente como ela cai bastante. Então aí dá para entender como a África subsaariana ela acaba tendo as consequências básicas para a população que vivem nessa região. 47 países. E aí no mapa nós temos a África subsaariana, destaque para os países desse continente que engloba aí o que nós chamamos África subsaariana. E abaixo tem um link explicativo trazendo para nós as origens dos problemas da África subsaariana, que vai estar associado esse link aí com a história e vai trazer para nós que um grande problema está relacionado ao neocolonialismo ou imperialismo, em que os países europeus, de certa maneira, tomaram posse dessa região da África, sugaram as riquezas do continente e ainda implantaram
basicamente sistemas dentro do continente africano. Nós iremos perceber que hoje a África possui algumas divisões e é chamada de limites geográficos artificiais. O que seriam isso? Etnias diferentes vivendo no mesmo local, o que causa grandes conflitos. Não é à toa que a maior parte dos conflitos civis ocorre no continente africano. Iremos dar mais uma pausa e vocês irão dar continuidade ao estudo desse capítulo, desenvolvendo as atividades. Um forte abraço a todos e obrigado aí por estarmos juntos nesse momento, aprendendo mais a geografia.